Hoje é dia 1º de dezembro e o texto da nossa meditação está registrado no livro dos Salmos, capítulo 139, e nós vamos fazer a leitura do versículo de número 13. Salmo 139, versículo 13. Eu vou fazer a leitura na Bíblia da tradução de hoje, para ficar mais fácil o entendimento dos ouvintes. Diz assim: o salmista escreveu: Tu criaste todas as partes internas do meu corpo. Tu unistes todas estas partes para formar o meu corpo, enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres criado de maneira tão perfeita e maravilhosa. O teu trabalho é um verdadeiro milagre, e na minha alma eu sei disso muito bem. Atenção para o versículo 15. Tu conhecias perfeitamente cada parte do meu corpo, enquanto eu estava sendo formado no ventre da minha mãe, como a semente que cresce debaixo da terra. E o verso 16 faz um fechamento desse tema de uma maneira muito clara. Verso 16 do Salmo 139. Antes mesmo do meu corpo tomar a forma humana, tu já havias planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no teu livro. Somente até aqui. Amigo ouvinte, somos brasileiros. Pertencemos a um país democrático de direito. Temos ideais dos mais diversos. Temos pensamentos dos mais variados e temos leis quase que incalculáveis. O Brasil possui códigos que tratam de assuntos de toda espécie, desde o crime mais hediondo até aquele mais insignificante. A tipificação criminal para tantos atos contrários que o estudo das leis parece ser inesgotável. Mais recentemente, um assunto voltou a ser discutido, especialmente no dia de ontem, quando os meios de comunicação começaram a divulgar uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, ou Supremo Tribunal Federal, conhecido comumente pelo seu nome STF. Apenas para entendermos melhor como funciona o processo no Brasil, o STF, ele julga as causas de extrema importância, aquelas que ferem os direitos constitucionais. Quando temos um problema na área civil, nós procuramos o nosso direito com advogado e buscamos, por exemplo, a reparação de um dano, de um acidente de trânsito. E nós então entramos com uma ação e vamos ser atendidos pelo juiz, que pode ou não aceitar o nosso pedido. Suponhamos então que nós temos uma causa aqui na cidade de Divinópolis. Então nós entramos com uma ação aqui, e aquela ação ela é negada, então entra-se com um pedido de recurso, e aquilo vai alcançando degraus, se é que podemos dizer assim, em escalas, vai alcançando graus, chamados graus superiores. Então existe a instância de primeiro grau, de segundo, e depois o STF. Esse processo então alcança, por exemplo,
o Tribunal de Justiça. E por fim, se houver uma necessidade de recurso, e se couber recurso, ela pode ser ou não levada ao julgamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal. De certa forma, os ministros do STF têm a última palavra. É assim que funciona no ordenamento jurídico. A última palavra de uma decisão, a última palavra de um processo, ela não está com o juiz daqui de Divinópolis, nem com uma turma de Belo Horizonte. A última palavra está com o Supremo Tribunal Federal. Quando eles dizem, não há mais recurso. Você não pode recorrer a mais ninguém, eles são a última instância. Pois bem, um assunto alcançou o patamar do Supremo Tribunal Federal depois de um problema envolvendo algumas pessoas que trabalhavam numa clínica. Uma clínica? Sim. Mas que clínica era esta? Era uma clínica clandestina que fazia abortos. Espera, fazia o quê? Fazia abortos. Na terça-feira, dia 29, a primeira turma do STF revogou a prisão preventiva de 5 pessoas que trabalhavam numa clínica clandestina de aborto em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Essa foi a decisão. A questão girava em torno da existência de requisitos legais para as prisões. Mas em seu voto, o ministro Luiz Roberto Barroso trouxe uma novidade. Para ele, as prisões não deveriam ser mantidas porque os próprios artigos do Código Penal que criminalizam o aborto no primeiro trimestre de geração violam direitos fundamentais da mulher. Presta atenção no que o ministro Luiz Roberto Barroso disse. Ele disse que quando o aborto é criminalizado no primeiro mês de gestação, ou melhor, no primeiro trimestre de gestação, nas primeiras 12 semanas de gestação, de acordo com o entendimento do ministro Luiz Roberto Barroso, isto viola um direito fundamental da mulher. Então nós temos aqui de um lado o direito da mulher e temos de outro o direito do feto, do bebê que está em formação. Os outros 2 ministros, Rosa Weber e o Edson Fachin, concordaram com o Barroso. Para eles, não haveria prática ou não haveria crime na prática do aborto. O relator, Marco Aurélio e Luiz Fux, não se manifestaram sobre a descriminalização. Pois bem, a verdade é que eles não concordaram com o fato de que estes 5 sujeitos que estavam presos continuassem presos preventivamente. Porque para eles, no entendimento desses homens, o aborto até o 3º mês, ele não pode ser considerado crime. Preste atenção. Você está grávida, você descobre, e você tem então até o 3º mês para pensar se vai ou não vai continuar com esse bebê. Essa é a decisão do Supremo Tribunal Federal. A pergunta, isso então é lei? Isso é lei agora no Brasil? Eles mudaram a lei? Não, eles não mudaram a lei. Preste atenção. Foi apenas uma decisão do STF. Essa decisão não foi feita por todo o conjunto do plenário do STF. Ela foi feita apenas por uma turma. E o STF é composto por 11 ministros. Quando os 11 ministros decidem de uma vez só aquele assunto, então eles liberam o que nós chamamos de súmula vinculante. Aquilo se torna então algo obrigatório a se cumprir nos outros tribunais. Mas por enquanto, esta não foi uma súmula vinculante, foi apenas uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso nesta sessão. E o que isso muda no Brasil? O que isso muda no nosso costume? É o seguinte: imagine que você é um juiz de direito e você tem uma causa parecida com esta. Então, você tem um julgado do STF. A maioria dos juízes
de instâncias inferiores, eles preferem acompanhar as decisões do STF. Por quê? Porque aí não vai ter nem recurso, porque o STF já decidiu esse assunto. Não quer dizer que todos os casos serão aceitos, mas já é um pontapé inicial. E que pontapé? Um pontapé inicial para a descriminalização do aborto no Brasil. Tudo começou lá atrás, quando começaram a dizer que os bebês com problemas no seu cérebro, os fetos encefálicos, já podem ser abortados. Então, se for constatado um problema cerebral num bebê, por exemplo, no exame de ultrassom, a mãe, de acordo com o direito brasileiro, ela tem o direito de tirar esse bebê. Presta atenção. Agora veja o que mudou. O que mudou é que agora, uma mãe até os 3 meses de vida, de acordo com a decisão do STF, ela pode tirar o bebê sem ser criminalizada, ou seja, não é um crime. Ela não vai responder penalmente, ela não vai ser processada. Por quê? Porque na visão do homem, na visão desses homens estudados e respeitados, o feto não tem valor algum. O feto é como se fosse uma bolinha de papel, como se fosse uma verruga, como se fosse qualquer coisa que você quer jogar fora. Mas na visão bíblica, embora o STF, dentro do ordenamento jurídico, tenha a última palavra, para nós cristãos, a última palavra não é do STF. A última palavra não é do presidente em exercício. A última palavra não é da ONU. Para nós, os cristãos, a última palavra é de Deus. E ainda que o homem diga que pode, se Deus diz que não pode, eu não posso contrariar a palavra de Deus. De acordo com o STF, uma mãe, então até os 3 meses de vida, tem a oportunidade de tirar esse bebê. Olha, é um assunto que, cada dia que passa, tem sido martelado na televisão, nos rádios, nos programas de entrevista, dando a conscientização à população de que o ser humano ele não tem valor. O que dirá então o feto? Uma coisa informe, que não tem nem mesmo fisionomia. Na visão então dos operadores do direito, vale mais a opinião da mãe do que do feto indefeso. Eu acho curioso esse tipo de manifestação de direito, entre aspas, porque você acaba tirando o direito do ser mais indefeso, que é o feto, que não tem um advogado por ele não tem capacidade de falar, ele não tem capacidade de argumentar, ele não tem direito de defesa. Então, o feto, embora não tenha personalidade jurídica, ele é um ser vivo e um ser humano. Agora, o que me chama a atenção é que dentro do Código Civil existe um artigo que possibilita, por exemplo, um homem que tem muito dinheiro deixar uma herança para um feto. Por exemplo, eu sou um homem de 90 anos, eu tenho uma riqueza de 10 milhões de reais e eu estou prestes a morrer. E eu não tenho esposa, não tenho ninguém, mas eu tenho uma prima que tem um bebê, ela está grávida. O direito me permite transferir esta minha herança para aquele bebê dentro da barriga daquela mulher. Veja só, aquele dinheiro, aquele valor. Então, ou seja, quando o direito envolve dinheiro, quando envolve interesses, aí sim o bebê não vai ser abortado de jeito algum. Pode ser até um bebê com um problema no cérebro, com um problema encefálico. Claro que aquela mãe não vai querer tirar o bebê, afinal ela vai receber uma herança que nem era dela. Veja como o próprio direito ele é contraditório. Isso é uma aberração dentro do cristianismo. A Bíblia não me permite praticar aborto. Por quê? Porque para Deus a vida não começa com o nascimento. Para Deus a vida começa com a concepção. Essa
concepção não é o nascimento, mas quando a semente do homem ela entra em contato com a mulher, ela gera a vida. A chamada concepção acontece quando esta semente encontra, ela se funde com o óvulo. Então ela encontra lugar para repousar. Então esta formação de vida com vida, do DNA masculino com o feminino, e não há condições, abre parênteses, não há condições de gerar vida de DNA masculino com masculino e nem feminino com feminino. A vida é gerada com a reprodução de sexos opostos, porque Deus criou macho e fêmea. Então a concepção, ela é o ato que gera esta fusão do espermatozoide com o óvulo. Então ele é fecundado. E ele começa a crescer ali dentro. Ali começou a vida. Inclusive, há uma grande discussão nesse sentido, dentro até mesmo da própria teologia, inclusive trazendo para você que gosta, muitas vezes, de fazer o uso a famosa pílula do dia seguinte. Ela pode ser perigosa. Muitas vezes as mulheres tomam remédio depois que tiveram relações, dias depois. Ela está, de maneira quase que inconsciente, podendo ou não praticar um aborto, pois ela pode estar grávida. Então isso é muito delicado. E o que dirá então um bebê de 3 meses de vida? Ele já tem órgãos. Ele já é um esboço do bebê. O bebê com 3 meses de vida, ele já está com aquele esboço quase que pronto. Ele já não é mais uma sementinha. Até 12 semanas, de acordo com o STF, então, ele ainda pode ser descartado. O bebezinho, com 3 meses de gestação, diante dos olhos do STF, é nada. Sabe o que acho curioso? É que só é a favor do aborto quem já nasceu. Você já imaginou se a mãe do ministro Luiz Roberto Barroso tivesse o direito de abortá-lo quando ele tivesse 3 meses de vida? Ele jamais teria lido um livro de direito. Ele jamais teria estudado numa faculdade. Ele jamais teria assinado algum termo. Ele jamais teria ganhado um salário. Mas a mãe dele quis mantê-lo vivo. E agora, não só o ministro Luiz Roberto Barroso, bem como diversos outros, estão agora abrindo brechas para que mais e mais abortos sejam feitos no Brasil, considerando que não serão penalizados. Deixa eu dizer para você, há muitas pessoas que não serão penalizadas na terra pelos homens, porque as leis dos homens não são leis corretas. Mas lembre-se de uma coisa, Deus está vendo tudo. Você pode praticar um aborto no fundo do seu quintal, sem ninguém saber. Nem seu marido sabe, mas Deus viu. Você pode pegar uma agulha de tricô e tentar matar o seu bebê. Ninguém vai ver, mas Deus está vendo. Moça, lembre de uma coisa, a vida não é sua propriedade. Quem permitiu que esta semente entrasse no óvulo foi Deus. Se você foi responsável ou não, se você quis ou não, é outra história. Mas agora, nós não temos o direito de ir lá e apagar, dar um delete, apertar o shift e o del. Não, eu não posso fazer isso, eu não sou o dono da vida. Você teria coragem de pegar um revólver, calibre 38, e dar um tiro na cabeça do seu pai de 60 anos? Não, tá doido? Eu não tenho coragem de matar o meu pai, coitado. Mas seu pai já viveu 60 anos, esse bebê não viveu nenhum. Quem é mais injusto? Quem mata um senhor de idade, de 80 anos, ou quem mata um bebê? O senhor de idade já viveu 80. E quem mata um senhor de idade de 80 anos pratica o crime de homicídio, pode ser preso. Mas quem mata um bebê que ainda nem nasceu, um feto, ele não pode ser preso, porque aquilo ali para eles não vale de nada.
Esse é o ordenamento jurídico brasileiro. Uma verdadeira vergonha moral, quebrando todos os princípios cristãos. O Brasil está caminhando a passos largos para uma verdadeira anarquia espiritual. Não há mais temor de Deus. Você vai para o STF, lá atrás, no fundo, na parede, tem uma cruz. De que adianta ter uma cruz na parede se a cruz não está nos seus corações? De que adianta dizer que é um país cristão se estão ferindo todos os princípios cristãos em detrimento do desejo egoísta de uma mulher que não quer ficar um pouquinho mais gorda? Em detrimento do governo egoísta de uma mulher que talvez não quer trabalhar? Olha o que diz Mauro Aranha, presidente do CREMESP. Existem situações gramáticas, veja, eu estou abrindo parênteses nas palavras de Mauro Aranha, presidente do CREMESP. Olha, existem situações dramáticas em que a mãe não tem condições socioeconômicas. Peraí. Então quer dizer que o fato da mãe não ter dinheiro, da mãe estar no estado de pobreza, então isso dá para ela o direito de perder o bebê. Porque ela não tem condições socioeconômicas. Olha, se ela não tem condições, que o Estado então ajude, pois é dever do Estado manter a saúde, a educação, a segurança do povo. Não é matando as pessoas que nós vamos chegar a um lugar bom, é o contrário. O Brasil está acumulando uma multidão de pecados sobre a nação. Há uma multidão de pecados caindo sobre essa nação, uma multidão de pecados caindo sobre a nossa liderança jurídica. Isso traz um peso espiritual para a nossa terra. O sangue de inocentes clama mais alto do que o sangue de culpados. A Bíblia diz isso. Quando uma criança morre, ela é a pureza em pessoa. Ela nem pôde nascer. Quando um aborto é feito, é o sangue mais puro que está sendo derramado, mais puro talvez que o sangue do próprio Abel. E o sangue de Abel clama até hoje. Imagine quantos são os clamores de bebês que estavam sendo gerados no ventre, que foi ceifado, acabou, não tem mais sonho. Amigo, amiga, talvez você tenha a sua opinião, diga não, eu acho que pode, é depender de cada caso e tal, mas a Bíblia diz que não pode. A Bíblia diz que quando Deus cria o homem, ele já sabe da vida dele no ventre, quando você não tinha nem ossos formados, quando você não tinha nada. Deus já sabia quem você era. A Bíblia diz, ela é clara em dizer que Deus já tinha até sua história escrita. E lá vem o homem dizendo isso, não tem nada a ver, não, vamos matar. Assassinos, assassinas, homens egoístas, homens e mulheres que só pensam no seu ventre, como dizia Paulo, homens e mulheres que só pensam no seu interesse. Eu vou ler de novo. Abre parênteses, ou melhor, abre aspas. Mauro Aranha, presidente do CREMESP. Existem situações dramáticas em que a mãe não tem condições socioeconômicas, saúde mental ou ambiente familiar adequados e procura um médico para realizar um aborto. O médico vai continuar em conflito porque a lei não mudou. A lei não mudou, mas se continuar nos mesmos passos e na mesma toada desta música, em breve, preste atenção, em breve haverá possibilidade de liberar o aborto para uma mãe que estiver com zika. Olha, a mãe está grávida e ela fez um exame e ela descobriu que tem zika vírus. Está prestes a ser julgado um caso desse e que talvez possa ser sim aceito e liberado o aborto para uma mãe com vírus da zika. Eu te pergunto, todas as mães com zika vírus têm bebês defeituosos? Não! Mas está prestes a ser julgado um outro processo que poderá dar esta lacuna também. Então o que vai acontecer? Qualquer pessoa que tiver com vírus, qualquer mulher, poderá abortar sem ser criminalizada.
lembre de uma coisa, moça. Talvez o tribunal da terra não venha te condenar, mas o tribunal da sua consciência vai martelar isso a vida inteira. Ó. Você vai sonhar com isso. Você que já teve essa infelicidade de praticar um aborto, tem vezes que você sonha com isso, não é verdade? Você sonha, você se lembra. Porque Deus colocou dentro do homem um tribunal, chamado Tribunal da Consciência. Aquilo ali traz para ele um temor. E eu quero dizer para você que talvez tenha cometido esse ato. Talvez um dia na sua vida você já tenha feito um aborto. Deus pode perdoar os seus pecados, mas você precisa se arrepender disso. O tempo não apaga pecado, não. Tempo não apaga pecado, tempo não é borracha. O que apaga pecado é o confessar e deixar. Quando alguém comete um pecado, ele precisa confessar e deixar. Agora, você sabendo que a Bíblia diz que não pode, você vai mesmo assim praticar um aborto? Lembre-se, no dia 1º de dezembro de 2016, você foi alertado numa pregação pela rádio. Vale mais a pena salvar sua alma e ter uma vida em paz e tranquila do que a dificuldade que existe em criar um filho, a luta e as adversidades. Deus dará o socorro, Deus dará o escape. Se for da vontade de Deus que ele morra, vai acontecer. Se não, não pratique aborto. A Bíblia diz, antes mesmo do meu corpo tomar forma humana, tu já havias planejado todos os dias da minha vida. Quando o corpo do salmista estava sem forma, Deus já estava planejando a história dele. Foi assim comigo, meu amigo, foi assim com você. Você está ouvindo esse programa porque a sua mãe não praticou aborto. Se você pôde nascer, por que é que esse bebê não pode? Não seja egoísta. Lembre-se, talvez o tribunal da terra não condene, talvez a lei dos homens mude, talvez o STF continue sempre julgando em favor da mulher em detrimento do filho. Mas Deus, ele não é um defensor da causa feminista. Deus não é um defensor da causa masculina ou feminina. Deus é um defensor da vida. Ele é o Senhor da vida. Independente da idade, se tem um dia ou se tem 90 anos, para Deus é alma vivente. Lembre-se disso. Não brinque com o pecado. Ele pode te lançar e te levar para o inferno. Que Deus te abençoe e que você tenha temor de Deus. Lembrando que aborto é pecado e Deus cobrará cada um dos nossos pecados. E se você tiver cometido isso, arrependa-se, peça perdão a Deus. Ele é misericordioso, mas nunca mais tenha tal prática. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus.